Olá, muito boa noite. Bem-vindos à 27ª tertúlia da Astrologia, com uma convidada muito especial, Júlia Garcia de Oliveira. Curiosamente, a minha professora da horária, não é? Da Saturnália. Mas eu já vou apresentar, Luís. Agora é para ti, para explicar ou recordar as regras da nossa astrologia. É verdade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Astrologia, 16ª, não é? 27ª. Enganei-me. O Oh. tempo voa. Já estava És sempre tu que fazes os contigo. cartazes, imagina. E estou aqui para vos lembrar. Há aqui pessoas, caras novas, outras que já estão aqui, já têm vindo à tertúlia. Então, eu vou só aqui relembrar algumas regras muito rapidamente. A primeira regra é ter o microfone fechado durante a apresentação da nossa ajuda-me, Alexandra, agora perdi-me. Da nossa Do tertúlia, nosso da nossa palestrante de hoje, palestra. a Júlia, e muito obrigado por ter aceito o convite. Ou seja, vou aqui sempre sucinto, ter o microfone fechado para que se possa ouvir o nosso palestrante. Se possível, agradecemos muito que as câmaras estivessem abertas, porque é uma boa forma de nós estarmos e vermos uns aos outros. E também quando isto for para o YouTube, ninguém vai aparecer. Portanto, ninguém tem desculpa para... Podem estar na cama, podem estar no sofá, podem estar onde quiserem. Não, Nós nunca tinha sido estamos a isso. dizer. Mais, se tiver uma pergunta para fazer, deixem para o final. Metam o vosso nome na caixa de diálogo, ou metam lá a pergunta ou o nome, para nós termos uma sequência. Uma que eu vou relembrar que é bastante aceitável, obviamente, que é termos respeito e tolerância pelo trabalho que aqui é apresentado e falarmos com urbanidade. E já sabem, na próxima quinta-feira, esta palestra vai ser publicada no YouTube, a primeira parte, porque a segunda parte, que é a parte da tertúlia, a parte que nós falamos um pouco, vai ficar resguardada. Portanto, isso é uma das benesses de estar aqui presente e ao vivo. O resto é posto no YouTube para a semana. Portanto, acho que está tudo, não está, Alexandra? Está tudo, está ótimo e achei ótimo tu dizeres que as pessoas não vão aparecer no YouTube, que assim as pessoas ficam mais tranquilas, não é? Mais relaxadas. O Luís vai fazer uma edição e vai sair só a parte gira. Agora, a parte mais gira da apresentação. A nossa querida convidada, Júlia Garcia de Oliveira, a minha querida professora de Astrologia Horária da Saturnália, que tirou o curso de letras e deu aulas durante 6 anos de redação. Não fazia ideia que também fazias medicina chinesa, foi uma surpresa quando descobri. Estuda astrologia desde 2015, dá aulas na Saturnália, não sei desde que ano, mas pelo menos desde 2020, não é? Acertei? E faz mapas e, obviamente, perguntas e respostas da horária, não podem perder. Ela vai nos apresentar um tema muito interessante, o lunário perpétuo, que tem a ver com o Nordeste brasileiro, não é, minha querida? O tempo é todo teu. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Luiz, pelo convite, pela apresentação. Bom, é isso mesmo. Muito legal estar aqui e poder falar desse assunto de novo. Queria comentar rapidamente que, bom, eu já fiz essa fala outra vez num evento da Saturnália mesmo, né, que é a escola que eu trabalho, onde eu me formei, onde eu trabalho hoje em dia. Só que ela foi muito longa, ela teve 2 horas. Então, aqui eu vou tentar fazer um resumo para vocês, né? Vou passar um pouco mais rápido, fiz algumas edições, mas acho que é o suficiente para a gente conhecer o tema, né? Porque ele é bastante interessante. Então, não é um tema, como digamos assim, uma leitura astrológica, como se eu fosse ver uma técnica ou alguma coisa do tipo, né? Eu vou trazer mais para vocês uma curiosidade da astrologia como uma função de compor o imaginário coletivo, compor a cultura de um determinado lugar, né, que no caso é o Nordeste brasileiro. Então, esse tema é muito interessante, né, nem tanto, como eu estava dizendo, pelo seu rigor astrológico, né, de estudo, para pegarmos técnicas novas, mas pelo lado da astrologia que me é muito cara, né, que é o lado poético, simbólico, essa parte que sem astrologia, sem essa parte a astrologia não produz encantamento, né? Então esse é um pensamento muito usado na escola, né, na Saturnália, que acho que um dos primeiros clássicos que eu li lá foi o Manilho, e o Manilho é um tratado astrológico em forma de poesia. Então é muito importante ter isso em mente quando a gente vai falar dos almanaques do Nordeste brasileiro, né? Vocês vão ver por quê.
Então, é essa mistura entre astrologia e poesia que eu quero comentar um pouco hoje e trazer algumas curiosidades de como isso permeou o imaginário popular, né, e a história de uma população, tá? Eu vou compartilhar a tela, tá bem, Alexandre? Aqui, rapidinho. Me diga se todos podem ver. Acho que está carregando aí. Quase. Tadã! Então, Agora foi. mas Perfeito. olha, Então, consegues abrir mais para não aparecer ali lunar e o ditado menor? Assim, uma coisa mais. consigo fazer o quê? Abrir a tela mais? Está pequeno? Sim. Eu Não, acabei de aumentar. se calhar não dá. Não, se calhar é mais bonito assim. Estás a usar o Acrobat, por isso se calhar não é igual ao normal. Esquece o que eu disse. Ah, de ficar 100% cheio, Sim, né? Eu era. acho que não fica. Não faz Ah, mal. não sei. Não faz Tá. mal, querida, não faz mal. O que interessa é o conteúdo. Então tá bom. Então estão conseguindo ver, né? Isso que importa. Então vamos lá. Bom, antes de eu começar, como eu ia falar para um público que não era exclusivamente brasileiro, né? A primeira vez que eu falei, eram só brasileiros que estavam me ouvindo, eu resolvi incluir aqui um pedacinho pequenininho só para apresentar o Nordeste do Brasil, caso alguém não tenha tido o privilégio de conhecer, né? Então, a região Nordeste do Brasil foi a primeira região a ser ocupada, na verdade, né, pelos portugueses. Era uma região extremamente rica, né, em 1500, 1600, era a região mais rica do Brasil, até que houve uma mudança, né, enfim, política e das plantações, deixou de ser a cana o principal produto do Brasil, passou a ser o café, teve a descoberta do ouro em Minas Gerais, enfim, e o Nordeste foi uma região que acabou perdendo o seu destaque, que tinha até então, e hoje em dia, economicamente, é uma das regiões mais fragilizadas do Brasil, né? Então, por uma questão histórica e por uma questão geográfica, né? Porque quando a gente pensa no Nordeste, muitas vezes, né, é o lugar que tem as praias mais lindas do Brasil, na minha modesta opinião, né? Então, quando a gente pensa no Nordeste, às vezes a gente imagina muito algo como essa primeira imagem aqui de cima, né, com praias paradisíacas, né? Isso é tudo que a gente tem no litoral. Foi a primeira região a ser ocupada. Mas se a gente vai para o interior, a gente vai ver uma região árida, né, com essa vegetação seca, né, que é a caatinga, que é um lugar onde tem muita dificuldade de plantar, onde às vezes fica seco durante anos, né? Tem lugar que demora anos para chover. Quando chove é tudo maravilhoso, né? Então, assim, não é realmente um deserto que está sempre seco, ele tem ciclos, né, de fartura e ciclos de seca. E o Nordeste, ele é a região que tem uma abundância de cultura popular, cultura folclórica no Brasil imensa, né? É importante dizer também que é uma região que ficou um pouco intocada desde esses primeiros séculos, né, da ocupação do Brasil, porque depois a gente vai ter, né, com a Primeira e Segunda Guerra, um grande fluxo de migração da Europa para o Brasil de novo. Mas essa migração não toca o Nordeste. O Nordeste fica realmente isolado, né, com aquela população que chegou inicialmente nos 2 primeiros séculos de ocupação. Então, é muito comum que a gente veja uma comparação com a cultura nordestina com temas que são da Europa medieval, né? Então, por exemplo, a gente encontra a cultura dos trovadores, né, nos cantadores nordestinos, é muito parecido. Às vezes a forma de compor os poemas, de fazer até mesmo as festas populares. Quando a gente pensa também em Canudos, né, que foi um dos massacres mais terríveis aqui no Brasil, né, um massacre contra uma população faminta, porque eles estavam sendo organizados por Antônio Conselheiro, que era um sebastianista, né? Então ele falava que Dom Sebastião ia voltar pelo mar, ia fazer o sertão virar mar e o mar virar sertão, ou seja, né, um pensamento isso no século XIX, né? Então veja como que um pensamento chegou aqui e permaneceu por tanto tempo dentro do imaginário da população até recentemente, né? A gente não encontra muitos elementos desses no Nordeste. Então, isso é só para fazer uma pequena apresentação da região e porque isso tem muito a ver com o desenvolvimento dos almanaques.
que é o que eu vou falar, né? Os almanaques, né? Então, aqui só para a gente ver um pouco essa ideia do que eram esses almanaques, né? O almanaque nada mais é do que um livro do ano que traz as datas importantes do ano, os feriados móveis, e também uma série de dicas, receitas, simpatias, tudo quanto é tipo de coisa era reunida nessas publicações, que existem desde muito tempo. Então, aqui eu coloquei eles um pouco em épocas, né? Aqui, almanaques mais antigos, de 1700, até coisas que foram produzidas recentemente. Aqui no final tem 2 almanaques que foram muito famosos no Brasil. Bom, aqui só para ilustrar também esse tipo de calendário, essa imagem eu acho muito bonita, é um calendário agiológico, ou efeméride dos santos, né? Que era um calendário que tinha o juízo do ano, que era um primeiro julgamento para dizer como seria o ano, se seria um ano bom, se seria um ano difícil, né? E aqui na roupa desse soldado, vocês podem ver que tem todos os meses do ano e cada dia o santo correspondente àquele dia. Então, dia 13 de dezembro é Santa Luzia, dia 3 de junho é Santo Antônio. Então, cada santo de cada dia. A minha família é do Nordeste, né? Minha avó é de Pernambuco, minha mãe também. E minha avó fala que ela e todos os irmãos dela tiveram os nomes escolhidos assim, pegando a folhinha, né? Ela falava assim, o nome na folhinha. Então, pegava o dia do ano, via qual era o santo correspondente, e aí colocava o nome da criança com o nome do santo do dia. Isso era bem importante. Então, todo mundo tinha uma folhinha, às vezes não tão bonita quanto essa, né? Mas todo mundo tinha uma folhinha em casa para saber quais que eram os santos de cada dia. Bom, entre essas muitas coisas que chegaram aqui, né? Vem até o Brasil o lunário perpétuo. O que era o lunário perpétuo? Era um almanaque que tinha tudo quanto era tipo de conhecimento, desde tabelas para poder calcular os eclipses e calcular o movimento dos astros, instruções básicas para saber em que datas cairiam os feriados móveis, até receitas de como plantar, de como curar uma doença. Era um grande apanhado de conhecimentos, né, que tinha dentro desse almanaque. Ele foi produzido inicialmente, né, em 1594, pelo Jerônimo Cortes, em espanhol, e depois ele vai ganhar inúmeras versões, vai ser reeditado muitas e muitas vezes. E uma das reedições em português chegou até o Brasil e se difundiu no Nordeste brasileiro. Se difundiu completamente, né? Então, aqui a gente vê o Câmara Cascudo, que é um pesquisador brasileiro, falando, né? Que o Lunário Perpétuo foi, durante 2 séculos, o livro mais lido nos sertões do Nordeste. Informador de ciências complicadas, de astrologia, dando informações sobre horóscopos, rudimentos de física, remédios estupefacientes e velhíssimos. Registra um pouco de tudo, incluindo astrologia, receita médica, calendário, vida de santo, biografia de papa, conhecimento agrícola, ensinos gerais, processo para construir um relógio de sol, conhecer a hora pela posição das estrelas, conselhos de veterinário. Então, esse livro vai se tornar imensamente popular. E aí tem algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Por que isso ficou tão popular, especificamente nessa região? Bom, o principal motivo é aquilo que eu já apresentei, né? A gente está falando de uma região de seca, né? Então, que as secas vêm e vão, e você depende disso para saber o que vai acontecer da sua vida. Então, não adianta você plantar direitinho, fazer tudo certinho, cuidar dos animais direitinho, porque se a seca vier, tudo vai por água abaixo. Então, o principal interesse das pessoas era saber como seria o ano. Esse ano vai ter chuva ou esse ano não vai ter chuva? Era uma questão de sobrevivência saber isso, né? Então, esse com certeza é um dos motivos por esse livro ficar tão popular, mas acredito que também pelo próprio fascínio que ele tem, né? O Nordeste é uma região muito encantada, então um livro que traz uma série de encantamentos, de magias, de truques, ele encontrou um terreno fértil ali, digamos, para prosperar. Então ele ganhou muito espaço.
E uma vez que esse lunário foi sendo lido e foi sendo conhecido pelas pessoas, isso deu origem a outras produções, a outros escritos baseados nos conhecimentos do lunário. Antes só, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho algumas das imagens do lunário. Então, são imagens de xilogravura, né? Bem rústicas, bem simples. Aqui mais um pouquinho, né? Eu gosto que até aqui tem esse nome, Tratado da Astrologia Rústica, para lavradores, né, e navegantes. Então, vocês podem ver esses desenhos muito bonitos e todos feitos com a técnica da xilogravura. E a xilogravura, né, também coloquei isso aqui pensando que talvez, não sei se todo mundo conheceria, a xilogravura é a expressão artística, uma das mais conhecidas do Nordeste. Então, quando a gente pensa, né, na arte visual, artes plásticas nordestinas, a gente pensa em xilogravura. Então, só por isso já tem uma influência aí da estética, do modo de representar, das imagens que estão lá no lunário. Então, o lunário influenciou no pensamento e também na noção de arte, né? Aqui mais duas, né? Essas xilogravuras são todas do J. Borges, que é um dos gravuristas mais importantes que a gente tem, que ainda está vivo, né? Um ótimo, maravilhoso ele. Bom, e aqui a gente chega aos almanaques propriamente ditos, né? Então, o que aconteceu? Esse lunário, sendo lido pela população, ele começa a dar origem a pequenos juízos do ano. Então, tinha astrólogos que estudavam o lunário, estudavam os conhecimentos, e a partir do que estava no lunário, eles faziam pequenos panfletos, que são como a literatura de cordel. Para quem não conhece literatura de cordel, são esses livros, né? Ficam pendurados, o nome vem exatamente disso, de cordão, porque eles ficam pendurados na feira para vender. E são livros bem simples, né? Bem de produção barata. Mas que ali eles iam oferecer um veredito, né? Um juízo do ano, o que vai acontecer nesse ano, como é que vão ser as coisas, vai ser um ano bom, vai ser um ano difícil, né? E aí vem uma outra importância, né? Que é a da poesia. Eles eram feitos muitos, não o texto inteiro, mas era muito comum que o juízo do ano viesse em forma de versos, viesse em forma de poesia. A poesia é uma coisa que no Nordeste ela se espalha assim com uma facilidade imensa. E aí o fator social também tem uma questão nisso. Porque quando a gente fala de uma população muito pobre, né, no interior ainda, sem acesso, excluída, né, porque está num lugar distante, num lugar de dificuldade geográfica, era uma população que muita gente não sabia ler e escrever. Quando a gente não sabe ler e escrever, como é que a gente vai memorizar uma história, né? Como é que a gente vai contar uma história? Bom, do mesmo jeito que o Homero fazia, ele também não escrevia. Então, vai ser com rima, vai ser rimando. Por quê? Porque a rima é um artifício da memória. Quando a gente fala uma rima, a gente decora mais fácil, né? Que nem um slogan que a empresa cria e fica grudado na nossa cabeça. Então, a rima é um recurso que a gente tem para memorizar alguma coisa. Então, tem uma série de poetas no Nordeste brasileiro que não sabiam ler e escrever e compuseram muitos poemas, tudo de cabeça, através da rima. Então, esses manuais, esses almanacs vão vir com esse tipo de rima e, às vezes, com desafios, porque, além da rima, também tem, né, no Nordeste, a peleja, que é quando dois cantadores se enfrentam, né, quando eles vão disputar. E havia brigas entre os produtores de almanaques também. Eu coloquei aqui algum dos mais famosos, e aí tem um trecho do José Costa Leite em que ele fala sobre essa coisa de um copiar o almanaque do outro. Ficava sempre um pouco essa ideia. Então, ele vai falar aqui, acho que tem... ele vai citar: escrevo o meu almanaque com o dom que Deus me deu. E quem pensar que eu vivo fazendo o meu pelo seu, espere que o meu saia e faça o seu pelo meu. Pode até outro almanaque com o meu se parecer. Os 12 meses do ano, cada qual pode escrever, e pode ficar parecido, mas parecer não é ser.
brigas de previsão de astrólogo, né? Acho que essas coisas ainda acontecem, né? Cada um chega o ingresso do Sol em Áries, aí todo mundo quer fazer previsão, é quem que tá falando copiou quem, enfim. Então, você já viu que isso já era um problema, né, em todo lugar. Bom, esses almanacs, né, aqui tem um outro que é muito famoso, que é o João Ferreira de Lima. Ele criou o Almanac de Pernambuco, né? Ele publicava, aqui tem a fotinho dele, porque ele, por causa de falsificações, ele começou a colocar a foto da filha dele, que ajudava a fazer o almanac, a Berenice, e o Severino, e escreveu assim, ó, aquele que não tem o nosso retrato são falsos, né? Só confia em almanacs que tem os nossos retratos. E o almanac dele era tão famoso que chegou a ultrapassar 70 mil exemplares em um ano. Isso era muita coisa, né? Era realmente muito popular. Todo mundo ficava de olho nesses livrinhos, que eles iam ter uma série de conhecimentos, né? Então, como é que era por dentro desse livrinho? Bom, primeiro, o do João Ferreira Lima não tem, às vezes vem um poema na frente, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eles iam mostrar uma série de conhecimentos de astrologia bem rudimentar. É claro, por quê? Porque eles não tinham, provavelmente, recursos, né? A gente sabe como era difícil fazer um mapa naquela época, desenhar um mapa à mão, né? Ninguém tinha software de astrologia para fazer o mapa na hora. E você tinha que ter acesso às tabelas, com as efemérides do ano, para poder calcular as coisas. Então, as técnicas usadas eram muito rudimentares. Eram planetas nos signos e inícios do ano, né? Que dia da semana o ano começou. Técnicas de comparação, né? Micro e macro, que é o que a gente faz em progressões e coisas do tipo, só que de uma maneira bem rudimentar. Então, aqui tem uma página em que ele fala, no Almanac de Pernambuco, sobre Saturno passando nos signos e os planetas afetados a partir... os planetas não, perdão, os países afetados a partir desse trânsito, né? Quais são os países? Então, Saturno passou por Áries, então ele afetou a Inglaterra, o Peru e a Alemanha, né? Então, eles fazem esse tipo de previsão. As datas dos eclipses, certo? Quando que teria um eclipse? As conjunções planetárias importantes que estavam acontecendo aquele ano. Aqui ele fala que, além da astrologia, o almanac também usa uma série de outras coisas, numerologia, quiromancia, fisionomia, algumas eu nem sei o que se trata, né? Enfim, mas uma série de técnicas que eles misturavam para fazer as previsões. As festas nacionais, as festas religiosas e principalmente as festas móveis, né, que são de interesse de todo mundo. Quando é a Páscoa? Quando é o Carnaval? Né, esse ano é tudo calculado a partir da astrologia, né? Aqui tem, curiosamente, também um texto que ele faz na época, né, era o Médici, né, na ditadura aqui, ele fala, um sagitariano governa o Brasil, e aí ele vai falar sobre o signo, né, do presidente, enfim. Previsões do tempo. Isso daqui era uma das partes mais esperadas, né? Como é que vai ser o tempo em cada um dos meses? Esse tipo de técnica, né, de astrologia para prever a meteorologia, hoje em dia ninguém caiu em desuso, né? Porque hoje em dia a gente tem meteorologia que é tão boa, então ninguém pergunta mais disso, né? Mas ainda existe essa possibilidade, né? De, por exemplo, fazer horárias para perguntar como vai estar o tempo em uma determinada época, né? Fazer essas observações. E aí eles davam mês a mês como seria o tempo. Isso era importantíssimo, né? Porque a partir disso eles iam pensar as plantações, se a coisa ia dar certo, se não ia dar certo. Minha avó me conta, o meu bisavô era sertanejo, e aí ela fala que ele tinha uma roça, né? Que ele sempre estava com uma folhinha dessas para saber quando ele devia plantar as coisas. Então ele olhava lá, a folhinha está dizendo que é para plantar macaxeira, então agora eu vou plantar macaxeira. Agora é época de cebola, então vou plantar cebola. E isso tudo baseado nos almanaques também. Além dessas instruções dos meses, também vinham receitas, né? Como usar ervas medicinais, como fazer remédios, coisas do tipo. Então, era tudo quanto era conhecimento mesmo, era uma mistura de coisas. Aqui a gente tem um outro poeta que foi muito importante, que é o Manuel Caboclo.
O almanaque dele se chamava O Juízo do Ano, né? Ele tinha uma pequena tipografia onde ele imprimia esses almanaques, né? Tudo muito simples. E essa tipografia dele se chamava Casa dos Horóscopos, que curiosamente fica numa cidade chamada São José do Egito, né? Esses nomes que só o Nordeste consegue ter mesmo, São José do Egito. Bom, e aqui também vejam que nos almanaques dele sempre vinha na entrada do almanaque um pequeno poema. Digamos que esse poema também era para fisgar as pessoas ali, né, para elas terem curiosidade de ler tudo, mas era um resumo do juízo do ano. Que nem a gente viu naquela primeira imagem do soldado, né, que tem na bola o resumo do ano, aqui era o resumo, vinha na frente, ele vinha na forma de poesia. Sempre na forma de poesia. Então, aqui um trechinho do que ele fala, né, aqui em um dos versos dele. O poeta é um repórter de pensamento ligado, ouvindo o que o povo diz, fazendo todo apanhado, e sai contando na rua tudo quanto foi passado. Alguns dos almanaques dele, né? Então, veja que ele fazia também em forma de acróstico, né? Então, ele escrevia aqui Nordeste, e aí escrevia o texto, né? Nordeste, a terra é tão bela, o teu povo trabalhador, regando a terra e plantando, Deus a abençoando ela, e sendo deves tratar dela, seja embaixio ou chapadas, trovões, enchentes, chuvas variadas, em ano bissexto, precisa cautela. Então, já deixava um alerta aqui, para fisgar a pessoa para ler o almanaque todo. Né? Então, essas eram as carinhas deles, né? Aqui mais um texto, né, mais umas ilustrações dos anos, eu vou passar um pouquinho rápido, né, por causa do nosso tempo também, mas é mais ou menos a mesma coisa, né, veja que é bem variado, assim. Sinais de inverno pelo Sete Estrelo, né, então como é que vai ser o inverno? No inverno, no Nordeste, é a estação das chuvas. Então, o inverno é a parte mais importante, porque se não chover no inverno, aí sim as coisas vão ser complicadas. Né? A lua favorece as viagens, então colocava quais datas são mais propícias de viajar ou não. Remédio para queimadura, junto com eclipse, junto com conselho, era uma coisa assim, uma mistura mesmo. Horóscopos para todo mundo. Então, isso minha avó me contou também, que ela de menina, lá no interior, ela pegava essas folhinhas, eles liam os horóscopos, né, de cada um, então ela tinha isso desde muito pequena, ela falava assim, que aí eu descobri que o meu signo era de touro, e aí eu me sentia muito forte por saber que eu era um touro, né, então era uma coisa assim, que as crianças também ficavam muito fascinadas. E alguns dos almanaques ficaram especialmente famosos por terem feito vereditos que aconteceram, né, então, em 1970, o Manuel Caboclo, ele fez um veredito, né? Ele vai falar o seguinte no almanaque dele. No litoral, no agreste ou no sertão, o inverno mediano já nos traz relâmpagos e chuvas desiguais, dando lucro a uns, a outros não. É feliz quem cuidar da plantação, Sol e Júpiter governando traz enredo, todo rico sofrendo muito medo e o pobre passando precisão. Ele continua em um dado momento do almanaque. São provas que a escritura, sua palavra não erra. Quando São Lucas falou em flagelos, fome e guerra, disse ele, sinal no céu será castigo na terra. Vocês ainda estão lembrados de um cometa que passou durante o mês de dezembro? Todo o rádio anunciou. Foi um aviso do céu que Jesus mandou. Então, aqui também a interpretação dos cometas, né, que na astrologia antiga sempre foram sinais, né, de momentos difíceis, né, não era bom quando aparecia um cometa. Então, ele anunciou isso tudo, e as notícias da época, né, desse ano foram o quê? O comércio e a indústria e os estabelecimentos bancários foram fechados ontem em Juazeiro do Norte, sob ameaça de invasão por grupos de flagelados que perambulavam pelas ruas da cidade, reivindicando frentes de trabalho. Na última quinta-feira, os lavradores estiveram em frente à Prefeitura Municipal com o mesmo objetivo. As autoridades policiais do Crato e Juazeiro do Norte montaram
um forte esquema de segurança para evitar possíveis saques ao comércio. Então, esse veredito dele para o ano, né, que ele diz que o rico ia ficar com medo e o pobre ia passar precisão, foi muito considerado, né? Todo mundo falou, nossa, o Manuel acertou, né? No final do ano, aquele que tinha acertado ganhava o seu mérito aqui. E realmente foi um ano de muita fome que as pessoas começaram a saquear os lugares mais ricos, né? Bom, aqui tem mais um autor que é vivo ainda, se eu não me engano, acho que ele ainda está vivo, José da Costa Leite. Nascido dia 27 de julho de 1927, ele mesmo fala assim, né? 7 de 27, o 7 me acompanha. E aí ele também, aqui um versinho dele só para ilustrar. No lunário explica claramente, o dominante é Mercúrio e Vênus rege, reforçando a lavoura Deus protege, dando forças ao povo tão carente. Enviando chuvarada e tempo quente, se o tempo não trouxer nenhum revés, tendo boa lavoura, vários pés, indicando a fartura em Campo Novo, narrei nos acrósticos para o povo o juízo do ano 2010. Então veja que é bem recente, né? E ele escreve aqui também o acróstico. E ele afirmando que ele é... Costa Leite afirma que um folheto escrito no quarto minguante não teria êxito, né? Então também tomava cuidado de quanto que ele ia escrever o folheto dele para fazer sucesso. Essa é uma xilogravura feita por ele, em que ele ilustra a deusa Vênus, né? Esse é um desenho de Vênus que ele fez. Bom, aí tem também, né, depois dessa produção dos almanacs, tem um outro texto que ficou muito famoso, que é da autoria do Leandro Gomes de Barros, né, do século XIX, esse texto, que é o Testamento da Cigana Esmeralda. Esse também era um grande apanhado de conhecimentos. Ele tinha principalmente interpretação de sonhos, mas tinha também astrologia e doenças, principalmente doenças associadas a planetas. Então, esse daqui eu trouxe uns pedacinhos um pouquinho maiores para a gente ler, né? Porque vale muito a pena, é muito bonito, né? Tem várias referências aqui que eu acho que são interessantes. Então, vou pedir licença de vocês para a gente ler um pouquinho. Então, primeiro, ele começa apresentando o que é esse testamento, né? Da onde viria isso? Queres saber tua sorte para tua proteção? Estuda o livro de sonhos e presta muita atenção. Aprende a ler tua sina nas linhas de tua mão. É a cigana Esmeralda quem dá o apontamento. Com um príncipe da França foi feito seu casamento. Vamos ver o que ela diz no seu grande testamento. É um testamento achado por um bando de ciganos que andou toda a Europa no correr de muitos anos. E no rancho de Esmeralda o descobriu entre panos. Esse bando de ciganos veio depois ao Brasil, trazendo esses papéis escondidos num barril. Aportou aqui em 40, a 15 do mês de abril, preciso. Então, essa é uma história, né, que ele cria aqui, da onde viria esse testamento, né, da onde ele teria surgido. Aí aqui vejam esse trecho, que interessante, um pedaço do Testamento da Cigana. Nós moramos num planeta onde Deus nos favorece, mas nascemos com a sina sujeita ao que acontece. Quem for besta que duvide das coisas que não conhece. Saturno faz homem sábio, porém de poucos favores. Marte dá uma sina de guerreiros impostores. O Sol faz homens nobres, felizes e superiores. Vênus dá uma sina de homem muito chistoso, conquistador de mulheres, namorador e luxuoso. Mercúrio dá homem sábio, folgazão e astucioso. Os lunáticos são sutis, preguiçosos e inconstantes. Júpiter faz os rapazes liberais e muito amantes. E os padres deste signo em honras vão muito avantes. Saturno dá uma voz estridente e arrastada. Marte dá uma voz retumbante e canhonada. Júpiter dá muita branda, Lua dá efeminada. Mercúrio dá voz de cabra, muito grossa e bem trinada. Mulher da fala de homem como tem sido encontrada.
em toda a parte do mundo por gente civilizada. Vejam que são coisas que a gente encontra em muitos manuais, né? Só que aqui com o favor da rima, para a gente aprender mais fácil, né? Eu conheço todo o Egito, onde meus pais nasceram. Sei do segredo da esfinge. Aqui a cigana já está falando em primeira pessoa. Sei do segredo da esfinge, pelo qual muitos morreram, e a ciência de Faraó, cujos livros se perderam. A quem não acreditar, não convém se dar ouvidos, pois a vida e os astros se acham submetidos aos 7 grandes planetas pelos dias conhecidos. A semana astrológica começa segunda-feira, que é o dia da Lua, com a sua noite inteira. A terça pertence a Marte, também da mesma maneira. A quarta é de Mercúrio, que do comércio é Deus, e dizem que os ladrões são fiéis devotos seus. Sei que foi muito adorado no tempo dos idumeus. Quinta pertence a Júpiter, que é um deus superior. A sexta pertence a Vênus, que é a deusa do amor. Nasceu da espuma do mar, que é o elemento maior. O sábado é de Saturno, na astrologia Sabaó, que dos outros era pai, e o domingo é do Sol, representando em Apolo o mais moço em todo o rol. Aqui ela continua também, eu vou pular um pouquinho para a gente não se alongar muito, mas aqui ela vai descrever as doenças, né? Também tudo com muita exatidão, né? Saturno rege os ossos, o olho esquerdo e os dentes, baço, bexiga e cartilagem, sobre todos influentes. Da mão esquerda a espinha, de toda a classe de gente, né? Júpiter, os pulmões. Quem nasce em seu dia tem má circulação, Marte rege os 2 olhos, enfim, ele vai fazer a associação das doenças com as partes do corpo. E aqui, para um trechinho só para encerrar do Testamento da Cigana, né? Assim, logo quando nasce, a criança está sujeita à influência dos astros e a sua sina é direita, lançando no mesmo dia pelo astro que a espreita. Então, agora, para a gente se aproximar do fim, aqui, essa parte, né, a astrologia, ela influenciou muito na prática mesmo, de previsão do sertanejo nordestino, né? Então, esses livros, tanto o Lunário, como depois o Testamento da Cigana, que também se espalhou muito, vão não só servir como uma ferramenta mesmo de investigação e de plantio, mas eles também vão povoar o imaginário e as criações que vão surgir a partir disso. Então, quando a gente olha para as produções artísticas do Nordeste, o Nordeste ele é uma bomba cultural no Brasil, ele é um dos lugares que mais produz cultura popular, cultura brasileira de fato, a gente vai ver a marca da astrologia em vários lugares. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, só para a gente ver como é que isso se espalhou também. O primeiro é o Otacílio Batista, que é um compositor. Ele tem música dele que foi gravada pelo Zé Ramalho, para quem conhece, né? Então, ele tem uma fama aqui considerável. E aí ele tem esse martelo alagoano, que é um tipo de verso, né? São estrofes de 10 versos com 10 sílabas. Dizem que isso tem uma origem nos versos de Camões, mas aí já foi adaptado e já virou outra coisa, né? São versos que tem que todos os martelos, seja o martelo agalopado ou o martelo alagoano, eles têm que terminar com um mote, que é sempre uma mesma palavra, né? Então, não importa o que ele rime, tem que terminar com o martelo alagoano, o último verso da estrofe. Então, isso aqui é uma música, tá? Se vocês procurarem no YouTube, dá para ouvir essa música com ele cantando. Recomendo, inclusive. Mas olha que interessante, né? Ele vai dizer: envolvido no bojo de um foguete, fui ao céu conhecer grandes profetas. Deus levou-me ao reino dos poetas, circulando de estrelas em um tapete. Circulado de estrelas em um tapete. Num cantinho do céu estava Goethe e Luís Vaz de Camões, o lusitano. Quando Dante, o famoso italiano, conduziu-me à presença de Beatriz, não fiquei lá no céu porque não quis, mas cantei um martelo alagoano. Fui a Vênus em um disco voador, conhecer do planeta sua beleza, quase morro na lua de frieza, e da fornalha do sol veio o calor. De Saturno já fui governador, dominei todo o povo marciano,
transmiti para um jupiteriano, diga ao rei que abandone seu planeta, fora Deus, outro jamais se meta em 10 pés de martelo alagoano. Então, aqui um exemplo, né, poético, onde os planetas estão sempre presentes, né? Você vê que eles fazem parte aqui do imaginário da composição. Aqui é o J. Borges, né, que eu já tinha falado para vocês, da xilogravura. Ele tem tem algumas xilogravuras que fazem referências assim a elementos astrológicos, astronômicos, e tem essa, principalmente, né, que é a roda do zodíaco, que ele desenhou, astros e signos, lindíssima. Eu tenho uma cópia dessa xilogravura, vocês podem comprar também se quiserem, recomendo, muito bonita. E aqui o Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna é o fundador do movimento armorial, que era um movimento dos anos 70 que queria defender, né, a cultura brasileira, né, sem influências da nordestina, né, defender as produções nordestinas. E ele tem esse livro, né, que é o Romance da Pedra do Reino, em que o personagem principal, né, o narrador, ele era produtor de almanaques. Então, a astrologia está presente em todo o livro, né? A gente já vê aqui, logo na abertura do livro, aquelas xilogravuras típicas. Eu gosto que esse símbolo aqui em cima parece muito o símbolo de Saturno, né? Lembra bastante. E ele vai falar em alguns momentos do livro, né? Meu pai se tornou, além de redator do Almanaque do Cariri, um pouco médico, com as receitas do lunário, um pouco poeta, um pouco orador. Outro trecho ele fala: vim a provar, mais uma vez, que a astrologia não falha. De fato, ainda no Carnaúba, eu consultar os astros sobre minha expedição e encontrar o seguinte no almanaque: para os nascidos sob o signo de Gêmeos, o tempo será favorável, por causa dos influxos benéficos do planeta Mercúrio. Viagem melhorará assuntos amorosos, financeiros e políticos. Grande achado. Pessoa mal intencionada quererá intervir, mas não obterá sucesso. Seja mais observador. Era claro, claríssimo até. Então, as previsões, né? A astrologia não falha. Veja como era considerado uma arte de imenso valor entre as pessoas, né? Era algo realmente difundido. Não se limitava a um pequeno público. Era astrologia popular, de fato. Aqui, uma das ilustrações do livro, do Suassuna, né? Vejam só que a insígnia astrológica de Dom Pedro Diniz Quaderna, o decifrador, que é o personagem principal. Ele tem essa insígnia astrológica e vocês podem ver que é claramente uma referência, né, às imagens do lunário perpétuo. Esses carros, né, o caduceu do Mercúrio, que ele faz as adaptações, coloca o chapéu típico dos sertanejos, né, mas é inspirado nas xilogravuras do lunário. E para encerrar, para a gente finalizar aqui, uma obra mais recente ainda, né? Que é do Antônio Nóbrega, um grande compositor, músico, ator, dançarino, né? Ele faz de tudo um pouco, é realmente um artista muito plural. E ele tem um álbum inteiro, um disco, dedicado ao Lunário Perpétuo, né? Assim, que o título é Lunário Perpétuo, ele faz essa capa imitando um almanaque, né? Inclusive com acróstimo, que não chega a ser um acróstimo, mas para dar a impressão que era, né, um acróstimo. E com os poemas, né? E tem uma música, uma faixa específica que chama Lunário Perpétuo, em que ele vai falar sobre esse lunário, né? E aqui um trechinho de um depoimento que ele dá em uma apresentação, né? Esses cantos, toques e danças são as pedras do meu céu e as estrelas do meu chão. Com eles soletro, penso e esperanço o meu sonho humano. Através deles, aprendi a amar o meu país e o seu povo. Eles são o meu lunário perpétuo. Deixa eu fechar aqui rapidinho, só para eu ver vocês. Então, era isso, assim, o que eu queria mais era apresentar para vocês essa realidade, né? Porque esses almanaques, eles não são, acho que, tão divulgados, não é uma coisa tão conhecida, né? Que existiu isso, né? Essa influência da astrologia, né? E às vezes a gente não liga como uma coisa está relacionada ali à outra,
Mas eu acho que a astrologia tem uma parte muito importante nesse encantamento da cultura nordestina, né, em geral, e essa astrologia popular, né, ver como que ela era uma coisa que todo mundo buscava, todo mundo valorizava muito, né? Então, essa mistura da astrologia com a poesia, das imagens dos planetas, como eles são, como é que a lua é fria, né? Como é todo esse simbolismo que vai povoando o imaginário. Então, mesmo que não seja uma astrologia, né, muito rebuscada, né, que acaba naquela época era até um pouco elitizada, não era todo mundo que tinha acesso, né? Hoje em dia ainda é, porque a gente sabe que tem que estudar pra caramba, mas hoje em dia a gente tem muito mais facilidades. Mas mesmo assim, ela não deixava de estar presente, né? Então, era com o pouco recurso que tinha, eles criavam várias técnicas para poder fazer previsão. E o que é mais legal, essas previsões estavam sempre misturadas com poesia e com arte, né? Então, era uma coisa que não tinha ali um limite, né, entre uma coisa e outra, isso se fundia. E eu acho que essa fusão é que é o mais rico, né? O que é o mais bonito aí no final. E eu acho que é isso. Que bom, Júlia, que bom, foi maravilhoso. Foi uma viagem, não foi, Luís? Uma viagem ao Nordeste. E eu já estive lá, eu reconheci as imagens e amei as praias. Adorei mesmo. Ai, que bom! Privilégio de voltar lá 20 anos depois. Não, acho que 20 anos, não, 14 anos depois. Foi, está tudo tão diferente, não é? Obrigada, Júlia, adorei. Aliás, acho fantástico. Muito obrigado, Júlia. Foi um recordar, tema bastante diferente e bastante enriquecedor. E nós sabemos isto no fundo acaba por ser um eco, agora ainda nem entramos na tudo, acaba por ser um eco que veio da Europa, não é? E nisso achei muita piada estar aqui a pensar nesse aspecto e foi um tema fascinante do ponto de vista desconstruindo um bocadinho a astrologia e difundindo-nos de uma forma popular, não popularesca, popular, é perceber como é que ela estava tão entranhada, não é? E que hoje em dia continua vinculada, mas de uma forma diferente. Eu gostei imenso desta apresentação. Muito obrigado, Júlia. Luís, não faças nenhuma pergunta, porque as perguntas são para a parte secreta. Claro. Vamos agora dizer adeus a quem nos esteja a ouvir no YouTube, porque se quiser ouvir ao vivo e estar aqui connosco, é muito fácil, não é, Luís? O que é preciso fazer para estar aqui connosco? É fácil, espera lá. Eu hoje não tenho aqui. Está aqui dizer algo. Tenho que mandar um e-mail para o e-mail astrolusofonia, está aqui. É astrolusofonia@gmail.com. Exatamente. E nos mandar um e-mail, se dizer olá, eu sou, e o nome, obviamente, e dizer eu quero ser membro. Só isso, é gratuito, não é? É gratuito, uma vez por mês. Estamos aqui reunidos à quinta-feira, sempre com temas bastante diversificados para ilustrar. E temos a grande vantagem que é ter aqui, podemos falar um bocadinho sobre o assunto, com toda aprender a responsabilidade. E falar com o orador. Vamos a isso? Obrigada, Júlia! Beijinhos, Luís. Agradeço. Pronto. E agora é tudo, a Júlia é toda vossa. Agora podes perguntar tu, Luís. Tu já estavas a fazer conversa de tertúlia. Já estava, mas eu tenho que sempre respeitar quem está cá, os nossos membros, e o Benício quer fazer pergunta. Portanto, vamos começar por aí. Bem. Acho que é mais correto, com as nossas próprias regras, como tu dizes, Alexandre. Temos regras. Pois é. Quem aqui é então? É o Benício que está a fazer. É o Benício.